E aí essa história surgiu na tua vida como, assim? Alguém te conheceu desse trabalho ou não? Não, na realidade, do programa, assim, o convite pra fazer o programa. A forma em si a gente não pode... não pode dizer. Se eu te perguntar coisa que não pode dizer, você fala, não posso responder, e tá tudo bem. Não pode. Eu vou fazer várias perguntas que você não pode responder, porque eu não sei o que pode. Não, tá, então, não pode falar exatamente como que é o processo seletivo. Mas ele chegou pra mim, esse convite, num momento da minha vida que eu tava, assim, meio, sabe, assim, sem muita coisa, almejando muita coisa. Uhum. Minha vida tava ok, o ramo amoroso tava... As moscas. As moscas. Mas já não tava namorando há muito tempo, é isso? Não, já tava solteira já há mais de 1 ano e meio. Mas pegando um pessoal ou nada? Pegando uns corpinhos, okay. né? O que importa derrubando uns corpos. Derrubando uns corpos. sempre. Okay. Mas muita coisa assim, sem muito sentido, sabe? Tá. E aí, entrou toda essa questão de aparecer esse convite e tudo mais. E eu falei, por que não? Já com a noção de que era algo que podia te levar para um casamento? Já com essa noção. A informação que você tinha era que era para casar. Não falava assim, é pra casar. Tá. Mas uma das perguntas que eu fiz era assim... Pode falar palavrão, essas coisas? Eu sempre pergunto se pode falar palavrão, essas coisas. Pode, né? Normal. Eu acabei de falar caralho. Eu não vi. Acabei. Nossa, não... Deixou meu caralho passar. Eu deixei seu caralho passar. Desculpa. Respeito o seu caralho. Tudo bem. É normal, a galera não consegue ver meu caralho, mas tudo bem. Mas aí, o que acontece? A primeira coisa que eu perguntei quando veio, a coisa foi assim, é de putaria? Se for de putaria, eu não quero. O que seria de putaria? Esses reality aí que todo mundo fica transando com todo mundo. Nada contra, acho maravilhoso a galera tipo transar. Os do ex não transa com todo mundo. Transa, acho que transa. Transa com os ex dos outros. Eu não vejo esse eu não vejo. Do ex eu não vejo. Todo mundo transa com todo mundo. É uma alegria, uma felicidade. Tá. Mas eu tinha, assim, uma ideia de que eu não... Sei lá, se eu ia conseguir... Ou, de repente, eu conseguisse demais, né? Eu não sei... O medo, né? Ou 0 ou 300, eu não sei. Como eu já tinha um conhecimento da minha pessoa mais ou menos, eu falei, ou eu vou do 0 ou eu vou pro 80, então é melhor segurar. Tá. E aí a minha primeira pergunta foi essa. Eu falei assim, mas o quê? Não é. É no sentido de uma relação mais séria. Aí eu falei, opa, você tá difícil aqui fora... Quem sabe agora eu não consigo num lugar onde vai jogar um monte de gente com o mesmo propósito dentro de uma cestinha só. Talvez seja a minha hora. Sim. Né? Aí eu falei, não, vamos. Tá. E aí deu tudo isso aí que deu. E aí você topou. Agora, quando você entrou no reality, pra quem não sabe, vou só explicar rapidamente pra quem talvez nunca tenha assistido o reality show. Basicamente é um reality show onde as pessoas elas se encontram em cabines, os homens não veem as mulheres desenvolvem uma relação entre elas, os homens entre eles, e aí essas pessoas vão conversando entre cabines pra descobrir qual o seu par, e isso pode virar uma relação que no programa só dá continuidade se rola um pedido de casamento. Então é assim... Em quanto tempo isso de encontros até um pedido de casamento? Quantos encontros tiveram até... Não pode responder isso também. Ai, que merda. Tá bom. Mas então assim, em poucos encontros a pessoa tem que pedir a outra em casamento, senão a história não anda dentro do próprio reality show. Andam só aquelas que evoluíram nesse sentido. Sim. O teu receio era qual? Qual era o teu medo? Quando eu entrei ou quando eu já tava dentro? Quando você já tava dentro. Porque imagina que a empolgação de entrar, o que vai ser, fica muito louco. Mas lá dentro... Eu acho que o meu maior receio era me envolver demais, me deixar levar e depois não ser o que eu estava esperando. Então... O que seria não ser o que você está esperando? E a gente cria tantas expectativas. Você fala estéticas? Não, de convivência mesmo. Porque o estético, óbvio, né? Ninguém vai mentir que você tem que ter um tesão ali estético na pessoa. Mas isso dentro de uma relação mais longa, que é o que você prevê de um casamento, fica um pouco de lado. Então, quando você tá dentro da cabine, é justamente essa a intenção. É você trabalhar esse lado não estético para ver se, né, até o lado... Você trabalha esse lado até que a estética fique em segundo plano. Então, isso foi feito. E o meu maior receio era, se eu fiz tudo isso e depois não for o que eu tô esperando, se eu ouvir promessas que não sejam verdade, se eu criar uma expectativa de, esse é o cara, porque eu sabia que o sim e o não só vinha no altar. Então, a gente tinha toda essa fase da convivência para provar que era o que não era o que estava na cabine. Meu medo era que a convivência provasse que não era o que estava na cabine. Ou seja, eu vivi o meu próprio medo, entendeu? Eu tomei no olho e
O pesadelo que eu tinha medo aconteceu. O sonho se tornou realidade. Pois é, menina, eu sonhei errado, eu acho. Mas você quer me dizer que você não tinha nenhuma preocupação, por exemplo, eu sou fútil, né? Eu sou uma pessoa fútil, então eu posso admitir minha futilidade. Todos somos. Eu estaria preocupado de não me atraísse fisicamente. Eu estaria tipo, será que é uma pessoa completamente diferente daquilo que eu construí? O pior não é nem tanto não me atrair, é tipo, eu imagino que conversando com alguém, você construi uma imagem. Será que essa imagem está muito diferente daquela que eu construí? Você tinha alguma imagem quando você conversava com aquela pessoa? Eu tinha uma imagem que era um pouco diferente da que eu vi, mas assim, de verdade, assim, pode parecer uma falácia. Não, mas quando chegou no momento ali... Tanto que aquele primeiro encontro, depois, eu nem lembrava direito dos traços dele. Porque é uma coisa, é uma pressão, e é um momento tão doido que, assim, você esquece. E aí você vê que isso fica para um segundo plano. Eu não tive, eu acho que lá dentro era tanta coisa na cabeça que esse medo não me passou. Talvez devesse ter passado, mas não me passou.